Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre o espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: Por que lhe falas por parábola? E ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino do céu, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouve de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurado vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes, e não viram, e ouvir o que vos ouvir, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Amém? Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Glória a Deus. Aqui, o semeador é Jesus. A semente é a palavra. E aquele povo que estava ouvindo a mensagem simbolizava os solos, os corações que estavam ouvindo a palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus, ele veio com um propósito. E o propósito de Jesus, do seu ministério, como a gente vê no livro de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar aos povos, libertar os cativos, a pregar o ano aceitável do Senhor, curar, dar vista aos cegos, curar os surdos. Então Jesus, ele tinha esse ministério de pregar o evangelho, curar os enfermos, abrir os olhos do cego, os olhos tanto físico, tanto espiritual, porque tem gente que via fisicamente e não via espiritualmente, e tem gente que não via fisicamente, mas enxergava espiritualmente. Então Jesus veio para abrir os olhos espirituais e curou também muitos cegos, como Bartimeu, que conseguiu enxergar Jesus, mesmo sem enxergar fisicamente, ele conseguiu ver que Jesus era o Salvador, e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus curou ele da cegueira física e perdoou ele, e ele foi salvo para a glória de Deus. E aqui Jesus sai da casa dele, e ele sai para semear. E quando Jesus sai para semear, ele começa a anunciar o quê? A palavra de Deus, começa a anunciar o evangelho. E aqui ele começa a contar uma parábola, e ele conta coisas do cotidiano, porque o povo conhecia bem de agricultura. Então, quando Jesus estava contando aquilo da semente, do solo, o povo entendia bem, porque era coisas da época dele. Hoje, se for dizer para um jovem a respeito do campo, depende de jovem, não sabe nem o que é plantar mandioca, não sabe nem o que é. Mas naquela época o povo sabia dessas coisas. Então, quando Jesus usou essas expressões, o povo estava entendendo muito bem o que Jesus estava falando com eles. E por isso que hoje nós explicamos a palavra, o contexto da época, e nós aplicamos para a nossa vida. Por quê? Porque se não tiver a explicação para os dias de hoje, a aplicação na nossa vida, não adianta. Então por isso que tem a explicação, e dá glória a Deus, irmão, que Jesus, ele falou no passado, ele fala no presente e vai continuar falando no futuro para a glória do nome do Senhor.
E Jesus dá exemplo de um semeador que saiu para semear. Esse semeador, onde ele saía para semear, meus irmãos, ele levava uma bolsa de lado e as sementes ali. E ele, com arco amplo, ele lançava a semente. E na terra de Israel era amplo o campo, seja, mas não era muito largo. Ou seja, era amplo, o terreno era grande, só que era meio estreito assim na largura, mas a amplitude ia longe. E muitas delas caíam na beira do caminho, ou seja, perto da margem, saía daquele campo. Porque apesar deles lançar, às vezes não tinha como controlar todas as sementes. Não tinha como ele controlar tudo. Então tinha vez que a semente caía à margem do caminho, tinha hora que ela caía no solo rochoso, e tinha hora que ela caía entre os espinhos, porque era um campo muito amplo. Então, aí Jesus vai começar a usar essas expressões que eles bem conheciam, para dizer quem era o povo que estava ali, qual que eram os corações que estavam ali para ouvir a palavra dele. E assim como a semente às vezes era inevitável de cair no solo, ou seja, não tinha como você lançar a semente e ela às vezes não deixar de cair à beira da margem, assim como era inevitável às vezes ele não saber o solo, se estava preparado ali, depende a parte, assim que era inevitável muitas vezes cair entre espinhos. Aí Jesus mostra que ele estava pregando a palavra ali, mas tinha gente que não ia dar crédito. Tinha gente ali que estava com o solo duro, tinha gente que estava ali entre os espinhos. Então Jesus começa a explicar da maneira que o povo entendia, para eles entenderem como estava o coração deles, como eles estavam ouvindo a palavra de Deus, como que eles estavam ali ouvindo a palavra do Senhor. Então, igreja do Senhor, como que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Com o coração aberto ou com o coração fechado? Estamos dentro da igreja pensando num monte de coisa, ou estamos prestando atenção no que Deus está falando? Porque se a gente entra na casa de Deus com o coração fechado, não quer abrir o coração para a palavra de Deus, fica difícil. Se a gente entra na casa de Deus pensando que vai fazer daqui a pouco, pensando que vai fazer amanhã, fica difícil a palavra frutificar, fica difícil a palavra entrar. E os discípulos, que graças a Deus foram inteligentes, e por isso nós temos a explicação, e graças a Deus que eles perguntaram: Jesus, por que você fica falando parábolas? Explica para nós. Aí Jesus falou: eu falo por parábolas, por quê? Porque esse povo tem um coração duro, e para se cumprir a palavra de Isaías, a profecia, porque eles ouvem, mas não querem ouvir de verdade. Eles veem, mas não querem compreender de verdade. O povo estava ali escutando, mas verdadeiramente eles não queriam a palavra de Deus. Verdadeiramente eles não queriam a palavra do Senhor. Eles não estavam querendo realmente ouvir o que Deus tinha para falar, porque o coração deles era duro. Versículo 15. Então, em nome de Jesus, irmãos, que eu e você vamos abrir os nossos olhos de verdade para querer conhecer a Deus. Glória a Deus. Eu já lembro do louvor: abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir, Senhor. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra o meu coração para que eu possa sentir, Senhor, o teu amor, o teu amor por mim. Então que eu e você, irmão, vamos abrir de verdade nossos olhos. Porque infelizmente, às vezes acontece isso no nosso meio. Porque estava acontecendo ali com Jesus. Jesus era o semeador, estava pregando a semente, que era a palavra, e tinha um povo ali que estava todos ouvindo. Olha que era a mesma palavra, só que tinha coração que fazia efeito, tinha coração que não fazia efeito. Hoje nós estamos aqui ouvindo a mesma palavra. Então, se é a mesma palavra, tem que surgir o mesmo efeito na nossa vida, de salvação, de cura, de libertação. Tem que surgir o efeito na nossa vida. Mas por que não surge efeito? Por causa do solo. Porque não é a semente que é ruim, irmão. A palavra não é ruim, é o solo muitas vezes. É o nosso coração. Então, nosso coração tem que estar livre. Quando um homem ia arar a terra,
tem parte mais funda. Esse solo rochoso aqui não é pedra, pedregais. Não, esse solo rochoso aqui é a terra dura embaixo. É a terra dura. Porque muitas vezes você começa a cavar por cima, parece que está tudo bem. Mas às vezes lá no fundo está duro. Então quando a pessoa ia arar, mais ou menos era 25, 30 centímetros. Mas às vezes lá para o fundo estava mais duro. Eu mesmo tenho essa experiência. Estava cavando lá em casa, em cima estava mole. Quando chegou lá um pouco mais para baixo, estava duro, irmão. Mais duro. Duro. Então às vezes a semente é lançada e nós até recebemos. Só que por nós não continuar abrindo o coração, por nós não querer ali estar com o coração um pouco ainda endurecido, ela não pode criar raiz. E se ela não criar raiz, ela não vai ter força. Ela não vai conseguir buscar água, ela não vai conseguir se alimentar. Aí, a árvore que muitas vezes que não cria raiz, irmãos, que não cria raiz, muitas vezes para cima ela é bonita. Muitas vezes ela é vistosa, como aquela figueira que Jesus viu, era bonita, mas não tinha figo. Jesus falou, amaldiçoou, porque só está com uma folhagem bonita, mas cadê o figo dela? Mas não dava fruto. E pessoa que não cria raiz, não tem como dar fruto. Pode ser até viçosa por um tempo, pode até parecer que está à mostra, mas se não tiver raiz, não dura muito tempo. Então, igreja do Senhor, que nós vamos estar com o coração aberto, e que nós vamos ser regados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que faz a palavra germinar em nós, que faz ela dar fruto, que faz ali a fonte de água viva brotar em nós, e a gente criando raiz a cada dia. Por isso que fala para nós não resistir ao Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo, não rejeitar o Espírito Santo, porque é Ele que faz brotar em nós uma fonte de água viva. Então não rejeita a palavra e não rejeita o Espírito de Deus. Não rejeita o Espírito Santo do Senhor. Não vamos endurecer o coração, irmãos. Já pensou essa profecia? Sangue de Jesus tem poder, né? Essa profecia de Isaías se cumprindo na nossa vida. Não, irmão, que isso não venha se cumprir em nós. Mas estava se cumprindo ali no meio do povo. E o povo estava, como eu disse, recebendo a mesma palavra. Não estava se cumprindo na vida deles. Aí talvez você pode falar, olha aqui, irmãos, aqui na igreja, aqui, graças a Deus, tem irmãos que vêm aqui e pregam a palavra, irmãos que têm oportunidade de pregar a palavra. Aí agora eu pergunto, por que na vida de uns faz efeito, na vida do outro não faz efeito? Se é a mesma palavra. Nós deveríamos perguntar isso para a gente. Porque, irmão, nós temos que praticá-la. Nós temos que recebê-la e colocá-la na nossa vida. Porque senão não vai surgir o efeito. Só ouvir, irmão, não adianta. Tem que ouvir, compreender e praticá-la. Senão o efeito na nossa vida não acontece. Então aquele povo estava tendo a oportunidade, mas como o coração era duro, não entendia a palavra, não compreendia, a vida deles não mudava. Mas os discípulos entendiam a palavra e Jesus falou, bem-aventurado vós. Bem-aventurado vós, porque os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Versículo 16, então bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus, bem-aventurado aquele que vê o agir de Deus, bem-aventurado aquele que está com o coração entregue totalmente a Deus. Bem-aventurado, irmãos, aleluia. Porque muitos desejaram ver, irmão. Irmãos, os profetas, você acha que eles não queriam ver Jesus? Não queriam ver Jesus e ver Jesus agindo? Muitos desejaram ver os mistérios que está sendo revelado para a gente hoje também. Mistério do Evangelho, mistério de Jesus, hoje está revelado para a gente. A salvação está aberta para nós. Então vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Jesus e vamos receber a salvação de braços abertos. Fala, eis-me aqui, Senhor, falho, pecador, não merecia nada, e eu estou aqui pela sua misericórdia, pela tua graça, e se eu não continuar na tua palavra, na tua presença, ai de mim. Não endurecemos o nosso coração para a palavra de Deus. Aí Jesus começa a explicar, embora eu já expliquei um pouco o contexto, mas vamos lá. Jesus explica assim no versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata,
que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Ao pé do caminho, lembra que foi caído às beiras da margem, veio o pássaro e comeu. Se o pássaro não comia, alguém que passava ali acabava pesoteando na semente. Só que aqui, quem rouba aqui é o inimigo. Porque o inimigo, já foi falado que o inimigo não quer que a gente decrete a palavra de Deus. Ele não quer que a gente pratique a palavra de Deus. Lá literalmente eram as aves que roubavam quando o semeador lançava. Mas Jesus fala aqui, quem está roubando é o inimigo. Porque a Bíblia vai dizer que ele endurece o coração. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Ele cega os incrédulos para que não creia na palavra. Para que não creia em Jesus. Irmãos, isso é sério, irmãos. Isso é sério, 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 sério. Se nós não estamos praticando, se nós não estamos crendo, quem está cegando o nosso entendimento? Quem está agindo na nossa vida? Porque quando o Espírito Santo age, nós abrimos o coração para a palavra, nós buscamos a Deus, fazemos a vontade de Deus. Mas quando é o inimigo, nós começamos a fechar o coração para a palavra de Deus. E a gente não quer nem entender o que está sendo falado. A gente não quer nem compreender. Então, em nome de Jesus, não deixa o inimigo roubar a semente. Não deixa o inimigo roubar a palavra. Em nome de Jesus, se a palavra está sendo pregada aqui hoje, procura entender, procura praticá-la. Não deixa o inimigo roubar a semente, não deixa ele roubar a palavra. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia, chegada a perseguição, por causa da palavra logo se ofende. Lembra que eu falei? O solo mais duro embaixo, que às vezes não dava para ver. Você jogava na terra em cima, que era ali preparado, mas lá embaixo estava mais duro. Seja, aqui Jesus está falando que as pessoas até recebem, mas quando começa a vir a perseguição, não quero saber de Deus não. Para que servir a Deus? Começa a endurecer. Não deixou criar raiz. Não deixou ser regada pelo Espírito. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim tenhais paz. Então, irmãos, em nome de Jesus, que eu e você não venhamos ser esse coração, que quando vem as lutas, vem as perseguições, vem as coisas, e pela palavra de Deus nós se ofende. E aqui está falando de ofender pela palavra. Se escandaliza. Afasta de Deus. Pensei que servir a Deus era a sua bênção. Pensei que servir a Deus era a sua vitória. Pensei que servir a Deus não ia sofrer tanto. Pensei que servir a Deus ia mudar tudo de uma hora para outra. Em nome de Jesus, não é assim que funciona, irmão. O que muda de uma hora para outra é que você passou da condenação e foi para a salvação. Porque quem crê em Jesus tem a vida eterna. Agora nós estamos num processo de transformação, santificação. E aí, irmão, Deus vai trabalhar na nossa vida. Deus vai tratando conosco. Então, qual que é a situação que está te afastando de Deus? É a angústia? É a perseguição? Por causa da palavra de Deus? Não desiste não, irmão. Já foi falado aqui hoje. Vamos continuar pregando o Evangelho, continuar pregando a palavra de Deus, continuar servindo a Deus. Mas parece que está todo mundo contra mim. Fique em paz, irmão. Se você está fazendo a vontade de Deus, tem um maior com você. E o nome dele é Jesus Cristo. E o Espírito Santo está em nós. Então, em nome de Jesus, quem tem raiz, irmão? Quem tem raiz, ele continua. Pode estar na prova, pode estar na luta, pode sofrer perseguição, ele continua. Aí eu vou lembrando os louvores. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta passar o que passei. E ainda chorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, né? Nem chorar. Quer dar um de cantor, né? Não é cantor, acaba. Mas tá bom, todo mundo está entendendo, né, irmãos? Então, em nome de Jesus, irmão, que a gente venha criar raiz. Que a gente venha ficar firme. Não se afaste da presença de Deus. Olha que os homens de Deus passaram. Olha o que Jesus passou. Então, quando você pensar em desistir, eu estou sofrendo, irmão, lembra que pessoas já sofreram antes. E infelizmente tem pessoas que vão sofrer depois. Se for por amor a Jesus, bem-aventurado como Jesus chamou. Porque vale mais a pena sofrer fazendo bem do que sofrer fazendo mal.
sofrer como malfeitor, como alguém que está fazendo coisa errada. Não, vamos sofrer pela presença de Deus, pela obra de Deus, pelo Evangelho. Fica tranquilo, no final é a glória eterna e a dor passa e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Aí agora aqui foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quando era semeado, o semeador lançava a semente, caía entre esse espinho, às vezes era um arbusto, às vezes era árvores que estavam ali próximo de espinho por baixo aqui, porque mesmo que às vezes o semeador arava e tinha erva daninha, tinha aquelas coisas, era tão ruim que às vezes crescia de volta. E às vezes entre os espinhos, essas árvores espinhosas, arbustos, acabava sufocando a outra. E tirava toda a proteína da outra, tirava toda a força da outra. E a outra não conseguia permanecer. Aí para nós, o que é hoje? A sedução do mundo. O mundo, irmão, tenta nos atrair. Olha o diabo quando ele foi tentar Jesus: eu te dou todos os reinos. Mal sabia ele mal sabia não, ele sabia, mas ele finge que não sabe. O reino já era de Jesus, irmão. Não o reino do mundo aqui, esse reino pecador, pecaminoso, né? Nesse sentido não, sistema corrompido não, mas o universo continua sendo de Deus. Os céus e a terra continuam sendo do Senhor, foi Ele que criou, é a criação dele. Quando fala assim, o mundo, o diabo é o sistema, é o pecado, aquilo que te corrompe. O diabo ofereceu todos os reinos para Jesus, mas Jesus falou: não, eu não vou te adorar não, somente o Senhor teu Deus adorará. E hoje o diabo fica oferecendo: vem fazer isso aqui. Aí é contra a palavra de Deus. Nós não temos que fazer, irmão, senão nós estamos indo para a sedução do mundo, se deixando se levar pelas seduções do mundo. Irmãos, e o mundo hoje está querendo seduzir, ainda mais com esses meios hoje que nós temos. A vigilância deve ser dobrada, irmãos. Hoje a vigilância nossa, escuta bem que eu vou falar, a vigilância nossa deve ser dobrada, porque o fim está próximo. E Jesus falou: orai sem cessar, e vigiai e orai. Vigiai e orai. Então hoje nós temos que estar em vigilância, 100% vigilante, porque hoje as seduções do mundo são muito maiores. Então vamos estar vigiando, irmão, porque Jesus falou que o apóstolo Paulo falou que os dias iam ser maus, e nós estamos vivendo dias maus. E como que nós vencemos esses dias? Pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Versículo 22. Então, mas os cuidados deste mundo, irmãos, e a sedução das riquezas. Irmão, por que você não está louvando a Deus? Porque eu estou trabalhando demais, estou querendo ficar rico, e se eu não trabalhar não vou ficar rico. Sedução das riquezas, cuidado do mundo. Jesus chamou nós para juntar tesouro no céu. Sabe uma pessoa que estava seduzido pelo mundo, pelas riquezas? O jovem rico, seduzido pela riqueza. Jesus falou: vai, vende tudo, dá aos pobres, vem, me segue, terá um tesouro no céu. O quê? Eu quero ter tesouro no céu nada. Eu prefiro ficar com as minhas riquezas. Irmãos, em nome de Jesus, fica com o reino do céu, fica com as riquezas do Senhor. Alexandre o Grande, quando ele morreu, o que ele fez? Falou: deixa minha mão para fora do caixão, e você espalha os ouros, dinheiro, tudo pela cidade. Para quê? Para o povo ver que eu não levei nada. Nós viemos. Jó falou: não nasci e não voltarei para lá. Claro que nós vamos ser transformados, Deus vai colocar uma veste celestial em nós, mas nós viemos sem nada, irmão. Ninguém aqui vai pegar um carro e vai falar: a hora que Jesus voltar eu levar o carro para cima. Vai pegar a casa, vou levar a casa. Vai pegar os dinheiros que está guardado no banco, vai pegar os cofres e vou levar os cofres. Até por quê? Porque lá não vai precisar. Porque lá as riquezas não são corruptíveis. Lá as riquezas são insondáveis, irmãos. Lá nós veremos realmente
como o Senhor Jesus é, e veremos Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tudo aquilo que Ele tem preparado para a igreja. Eu só sei que é algo glorioso, que é algo que nós nunca vimos nesse mundo. É o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. E será que vale a pena, irmão, nós ficar seduzidos por esse mundo? Será que vale a pena a gente ficar nos cuidar desse mundo, ser seduzido pela riqueza? Porque sufoca a palavra e fica infrutífera. Pastor, por que eu não consigo dar fruto? Vê o que está te sufocando. Foi falado, irmãos, aquele que está em mim dá muito fruto. Jesus nos chamou para dar fruto. Então, se nós não dá fruto, é porque a palavra não está ficando em nós. A semente está sendo roubada. Porque quando a semente era lançada, irmãos, uma semente, ela dava vários frutos. Você tem uma ideia? Uma semente de abóbora, mais ou menos, ela não dá só uma abóbora, ela dá mais. Por isso Jesus falou, uma semente, uma palavra, irmão, uma palavra, uma semente, pode fazer dar 30, dar 100, 60, uma palavra pode fazer aí você, e na nossa vida mudar, e nós dar fruto para a glória de Deus. Mas se agora nós não estamos dando fruto de jeito nenhum, é porque nenhuma palavra está frutificando em nós, nenhuma palavra está germinando, nenhuma palavra está crescendo aqui, porque está vindo, ou vamos pegar daí do começo, ou caiu à beira do caminho. Ou seja, Jesus fala que aquele que ouve a palavra e não entende, nós não procuramos entender o que Deus está falando com a gente. Ou caiu no solo rochoso, ou seja, logo vem as perseguições, endurecemos o coração. Ou entra os espinhos, a sedução. Aí você vê, você não está entendendo a palavra, ou você está passando por luta e está endurecendo o coração, ou você está sendo sufocado pelas coisas desse mundo. É só nós analisar o que está impedindo da palavra de Deus frutificar na nossa vida. Cada um aqui sabe. Cada coração aqui é um coração. Cada solo aqui é um solo. Glória a Deus por isso. Mas fica tranquilo, irmão. Foi 3 solos negativos, mas tem um positivo. Olha que Jesus está falando no meio daquele povo todo, irmãos. No meio daquela multidão, irmão. Era multidão ouvindo a palavra de Deus. Mas nem aquela multidão, nem todos daquela multidão queria Deus de verdade. Queria o Senhor de verdade. E estava todos ouvindo Jesus. Irmão, infelizmente, nem todos que estão na igreja querem Jesus de verdade. E eu vou pregar, se Deus me der tempo, irmão, tem muita coisa rica aqui nessa palavra. Mas vamos lá. Último solo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Seja ele ouviu e entendeu. Falou, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que Jesus quer de mim. Oh, Deus Todo-Poderoso, irmão. Ô, irmão, vou ensinar algo rapidinho para você e para mim. Apesar que eu vou ensinar o que eu aprendi. Quando você lê a palavra, fala, o que Jesus está querendo falar comigo? O que Ele quer que eu aplique na minha vida? O que Ele quer que eu faça? Porque às vezes nós corremos risco de ler a palavra. Olha, que Jesus está falando isso aqui é lá para o irmão. Olha, que Jesus está falando isso aqui é para o meu vizinho, isso aqui é para o meu filho, isso aqui é para... Oi, irmão, não é para nós não. É para todo mundo mesmo, para nós. A palavra é para a gente, irmão. Ah, não, hoje, vamos pôr aqui. Eu sei que muitas vezes pessoas falam isso, mas vamos colocar. Nossa, mas se fulano tivesse aqui hoje. Deus está falando, é você que era para estar aqui hoje. Era você. Então Jesus não traz nós no lugar errado, nem na hora errada. Então esse que ouve e compreende a palavra, que dá crédito à palavra, pratica a palavra, dá fruto. E dá o que? Produz 100, outro 60 e outro 30. Quem ouve a palavra, quem compreende a palavra, pratica a palavra, esse dá muito fruto. Então vamos dar fruto para o reino de Deus. Vamos ser essa boa terra que recebe a palavra de verdade e não deixa o inimigo roubar da nossa vida. Vamos ser essa terra que produz fruto para o reino de Deus. E esses frutos aqui, irmão, não é fruto de impiedade não. Porque quem recebe a palavra, ele pratica o fruto da palavra. Já foi falado, orar conforme a palavra, pregar conforme a palavra. Então você vai dar fruto conforme a palavra. Você não vai dar fruto que não seja da palavra, que não seja da vontade de Deus.
Porque sabe que tem uns frutos bons e tem uns frutos podres. Então, irmãos, nós também temos que ver o fruto que nós estamos dando. Então vamos dar frutos bons. Se a palavra está em nós, não tem como a gente dar fruto ruim, irmãos. Se a palavra de Deus está em nós, não tem como a gente dar fruto ruim. Agora, se é coisa do mundo, se é coisa do pecado, se é coisa da carne, aí o negócio é feio. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre aquele que ouve a palavra, pratica a palavra, para ele frutificar coisas boas. Agora, irmãos, Jesus, vocês entenderam a palavra do semeador, né? Então, só para encerrar essa parte, analisa qual coração você está sendo, qual solo você está sendo. Aí depois, você faz uma pergunta para si mesmo: o que eu preciso para fazer para mudar isso? Pergunta: o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer? Você pode para mudar isso. É parar para ouvir mais a palavra de Deus? Isso com certeza. É abrir mais o coração para Deus? Isso com certeza. É largar as coisas desse mundo, renunciar? Isso com certeza. Então, em nome de Jesus, através dessa palavra, faça a diferença hoje. Faz diferente. Faz diferente. Começa a entender, começa a praticar, que você vai ver os frutos acontecer. Vai acontecer naturalmente. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Como Jesus falou, pode uma árvore má dar bom fruto? Não pode. Pode uma árvore boa dar má fruto? Não pode. Pelos frutos você conhece a árvore. Uma árvore, irmão, presta atenção. Uma árvore, um pé de manga, ele não vai dar goiaba, ele vai dar manga. O que Jesus está falando? Quando você é transformado por dentro, quando essa natureza tem a natureza de Cristo, o que vai sair por fora vai ser fruto bom. E pergunta: o pé de manga se esforça para dar manga? Porque ele é manga. Quem é transformado e tem Jesus, ele vai dar fruto bom naturalmente, irmão. Mas quem, irmão, não é transformado, não vai dar fruto bom. Então que Jesus possa transformar a nossa vida, para a glória de Deus. Aí agora Jesus fala uma parábola do joio, do trigo e do joio. Propôs outra vez uma parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem, do versículo 24 em diante, que semeia a boa semente no seu campo. Aqui a boa semente já não é mais a palavra, aqui é os filhos de Deus. Nós vamos chegar lá na frente. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Agora Jesus, irmão, ele vai explicar essa parábola. Eu presto muita atenção nessa parábola. Na explicação, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Filho do homem aqui se refere a Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Então aqui a semente já não é a palavra. Agora a semente aqui são os filhos de Deus. Porque quem recebe a palavra se torna filho de Deus. Não tem como a gente ser filho do reino se a gente não receber a palavra primeiro. Então vamos receber a palavra para que a gente seja filhos do reino. Então Jesus planta a semente, planta os filhos dele, que receberam a palavra aqui nessa terra. Só que para os homens não vigiarem, por nós estar no mundo, o diabo vem e planta a outra semente. E quem são essa outra semente? Jesus explica, versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus, e o joio são os filhos do maligno. Então por isso que eu falo, irmão, tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo.
Não se engane, não é eu que falo que todo mundo é filho. Não, não, a Bíblia fala isso. Nem todos são filhos de Deus. Criaturas sim, todos foram criados por Deus. Agora, filho de Deus se comporta como um filho de Deus. Isso aqui é forte, irmão. Sou filho de Deus, ando matando as pessoas, ando roubando, ando mentindo, ando fazendo... Que loucura, que filho de Deus que é esse? Você já viu alguma vez Deus fazendo mal para alguém? Você já viu Jesus fazendo mal? As pessoas batendo nele, batendo nas pessoas? Você não vai ver isso. Pessoas cuspindo nele, cuspindo de volta. Você não vai ver Jesus fazendo coisa, vai ver ele fazendo bem. Então, irmão, nós somos filhos de Deus, somos filhos do maligno. Mas eu creio que aqui só tem filho de Deus, em nome de Jesus. Aí continuando, o inimigo que semeou é o diabo que semeia nas vidas, irmãos. Ele que semeia os filhos dele, versículo 39. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Tem coisas, irmãos, tem coisas que não dá para ir você te retirar agora. Tem hora que a gente quer sair da terra, quer ir para Nova Jerusalém, quer estar com Jesus. Mas isso não cabe a nós, vai ser na hora de Deus. Tem hora que a gente não quer estar com o joio, tem hora que a gente não quer estar com o mundo. Mas isso é só pertence a Deus, só o Senhor que vai nos retirar na hora certa. É na hora certa que Ele vai separar. É na hora certa que Ele vai trabalhar. Então seja o ceifeiro, a ceifa é no fim do mundo, e os anjos são o ceifeiro. Versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação do mundo. Então os filhos do inimigo, como o joio era colhido e queimado, os filhos do inimigo vão ser colhidos e vão ser lançados no lago de fogo. Mas continuando, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Da onde que vai colher? Do seu reino, tudo que causa escândalo. Por isso que a gente tem que entender essa palavra. Aí você fala, como que aquela pessoa pode estar na igreja e causar tanto escândalo? No final, ela vai ser colhida. Como que pode ter tanto escândalo no reino de Deus? Como pode ter tanto escândalo acontecendo? Fica tranquilo, irmãos. Os anjos vão colher. E vai ser no final dos tempos. Infelizmente, Jesus falou que vai acontecer escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele. Então, em nome de Jesus, talvez você fique abismado, mas por que tudo isso está acontecendo na igreja? Por que tudo isso está acontecendo no mundo? Por que tudo isso está acontecendo no reino de Deus? Fica tranquilo, irmão, na hora da ceifa, Jesus vai separar. Os anjos vão separar. Então fica tranquilo, mas também um alerta para mim e para você, irmão, não vamos causar escândalo. Escândalo é coisa indecente contra a palavra de Deus, é coisa que desonra o nome de Deus, é coisa que escandaliza a Deus, escandalizam as pessoas. Mas está chegando o dia da ceifa. Quem causar escândalo, infelizmente, vai ser colhido e lançado na onde? Vamos lá, versículo 42. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dente. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, igreja do Senhor, que eu e você não viemos causar escândalo às coisas de Deus. Porque quem vai colher depois, quem vai ceifar, vai ser os anjos. E o Senhor Jesus falou que nós não vamos ser, quem está causando escândalo não vai entrar no reino de Deus. Então, em nome de Jesus, não vamos causar escândalo no reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aí Jesus fala outra parábola, e ele vai contar a parábola do que? Do tesouro escondido e da rede. Que um homem que achou um campo, que tinha um tesouro, e ele vende tudo e compra aquele campo com aquele tesouro, porque ele entende que aquele campo com aquele tesouro é o mais valioso. O que significa isso? Que quando a gente acha o reino de Deus, a gente larga tudo pelo reino de Deus. Quando falo largar tudo, é que a gente renuncia àquele que nos atrapalha de ter aquilo que é mais valoroso, que é o reino de Deus. Então, se você achou o reino de Deus,
se você está no reino de Deus, se você entende que Ele é valoroso, você não vai trocar Ele por nada. Você não vai trocar Ele por campo nenhum, não vai trocar Ele por área nenhuma, porque você sabe que o reino de Deus é mais valioso do que tudo. Agora, mas por que pessoas trocam? Porque não entende o valor que tem o reino de Deus. Porque só quem entende, quem tem valor, é aquele que achou valor naquilo que achou. Está entendendo? Quando você acha algo de valor, você fala, isso aqui tem valor. Então o reino de Deus tem mais valor do que tudo, irmão. A salvação tem mais valor do que tudo. Aí ele fala também de uma rede. Versículo 47. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixe. Não pense você, quando você vai evangelizar, você vai encontrar só ovelha. Às vezes, irmãos, vem toda a quantidade de peixe. Presta atenção nisso aqui. Aí por isso, às vezes eu falo umas coisas, irmão, mas isso é verdade. Mas pastor, mas tem bastante dinheiro na igreja. Mas tem gente que parece que não é crente, porque veio junto. E o que? A gente vai mandar embora? Não, porque não foi isso que Jesus ensinou. A gente acolhe, prega a palavra como Jesus fez, pregou por toda aquela multidão. Agora quem quiser se converter, aí é problema pessoal da pessoa. Aí é a pessoa e Deus. Então, seja, quando um homem lança a rede, vem tudo quantidade de peixe. Aí continuando o versículo 48. Estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanha para o cesto os bons e os ruins, porém lança fora. O homem que lança a rede, pega o peixe, ele pode escolher ali qual que ele fica e qual que ele não fica. Mas aqui com nós não é assim não. Não é a gente que escolhe não, quem fica na igreja, quem sai da igreja, quem não é nós que escolhe. Olha só, lê o versículo, o seguinte, 49. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Sabe o que é dentro, irmão? É no meio, é entre. Lembra as virgens? Todas eram virgens. Todas eram igreja. Perante as pessoas. Mas a igreja invisível, verdadeira, só Jesus sabia quem que era. Todos não estavam esperando o noivo? E assim é dentro da igreja hoje, irmão. Infelizmente. Tem o justo e tem o ímpio. Tem pessoa que quer realmente a Deus e tem pessoa que realmente não quer a Deus. Tem pessoa que se enche da presença, mas tem pessoa que não quer saber da presença de Deus. E está junto, está entre, está no meio. Mas os anjos vão colher. E os anjos vão separar. E se a gente for lá na frente, Mateus 24, se eu não me engano, 31 em diante, Jesus falou que naquele dia vai separar as ovelhas do bode. Vamos abrir lá, irmãos? Ei, pastor, isso aí parece meio ofensivo. Não, irmão, Jesus estava pregando e era realmente isso que estava acontecendo lá no meio deles. Tinha pessoas que queriam e pessoas que não queriam. Pessoas que queriam a Deus e pessoas que não queriam a Deus. Acho que não é 20, acho que é 25. 25, irmãos. 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória, e toda a nação serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como um pastor aparta as ovelhas, os bodes das ovelhas. Então vai ter apartar. Aqui às vezes pode estar junto, mas naquele dia vai ser apartado. Irmãos, vamos resumir? Vamos voltar lá? Qual que é o seu solo? Se você não receber a palavra, você não é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você só pode ser filho do maligno. Porque nós somos filho de Deus ou filho do maligno. E se nós não for filho de Deus, como que a gente vai entrar no reino de Deus? Como que a gente vai entrar no reino do Senhor? Então não é tempo de ficar mais brincando de ser crente, irmão. Ou a gente é de Deus ou a gente não é de Deus. Não tem como habitar dois espíritos em nós, o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Não tem como a gente ficar na presença de Deus e fora da presença. Então escolhe hoje quem que você vai ser.
dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus, porque um dia a colheita vai chegar. E nessa colheita não tem como enganar os anjos. Não tem como enganar Jesus. Não tem como. Aqui você pode até às vezes até me enganar, ou enganar um irmão, ou às vezes pode dizer, se, claro que eu não estou enganando ninguém, às vezes pode a gente até pensar que pode enganar alguém, mas Jesus falando, eu conheço, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei que você está fazendo as escondidas, eu sei o que você pratica nas ocultas, eu sei a intenção do seu coração, eu sei que você não quer me servir de verdade, eu sei. Então, igreja do Senhor, a colheita vai vir. Que você sejamos trigo, que você sejamos do Filho de Deus, para que quando Jesus vier, nós sejamos como as virgens prudentes, cheia de azeite, e azeite de reserva. Então nessa noite, deixe a palavra frutificar. Sabe o que você faz? Não sai aqui bravo comigo não, sai daqui falando, olha o que o Senhor está falando através da sua palavra. Eu vou procurar dar ouvido, eu vou procurar dar crédito, porque Jesus avisa antes, irmão. Jesus está avisando a gente antes dele chegar. Então vamos se preparar, está preparado, quer dizer, se não está preparado, se prepara, se está preparado, continua preparado, porque Jesus está nos avisando, amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Segundo os estudos, diz que hoje, segundo os estudos, diz que as pessoas aguentam ouvir mais ou menos 20 minutos de pregação direta, só que irmão, é os estudos. Aí as pessoas às vezes estão tão acostumando com 10, com TikTok, que ouve 5 minutos e já passa para outro 5. Quando vai escutar uma pregação de 1 hora, 50 minutos, já não aguenta mais. Aí você fala, pastor, meu Deus, mas não, pastor, você está cansando a gente. Não, irmão, não, eu sei que tem hora que a gente fica meio enjoativo, me perdoa por isso. Mas aqui está decorrendo as passagens. E você acha que Jesus ficou quantas horas para ensinar isso aqui para eles? Tem coisa, irmão, que demora tempo, tem sermão que é mais rápido, que é mais objetivo, mas tem hora que tem que ser explicado com mais tempo. Então não fica com pressa de não querer ouvir a palavra, irmão, porque às vezes, em nome de Jesus, não sai daqui, já liga a televisão, já coloca coisa que não é de Deus, não, em nome de Jesus, sai daqui comendo, ruminando essa palavra. Sai daqui pensando nela, se puder chegar em casa, lê certinho essas parábolas, e vê o que Jesus está falando, e eu creio que você entendendo o que Jesus já está falando aqui, inteirando com aquilo que Ele vai falando no seu coração, a obra vai ser feita, o nome do Senhor vai ser glorificado. Faz uma oração aqui, missionário, fazendo um favor. Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, a sua palavra foi pregada, e a sua palavra que salva, cura, a sua semente é boa, a palavra é boa. Agora, Senhor, só o Senhor sabe como estão os nossos corações. Se o nosso coração, Pai, não está entendendo a sua palavra, se o nosso coração está rochoso, ou se o nosso coração está entre espinhos, com muitas coisas sufocando a gente, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Mas limpa o nosso coração, Pai, e ajude nós a conseguir limpar também o nosso coração. É a sua palavra que limpa, mas nós também temos que fazer a nossa parte, Senhor. Então ajude nós a aceitar a sua palavra, e Senhor, nos limpa a cada dia, para que nós possamos dar fruto para o teu reino. Se entrou alguém aqui perguntando, por que não está acontecendo, por que eu não estou dando fruto, meu Senhor, eu creio que o Senhor já está respondendo, Pai. Eu creio que o Senhor já está respondendo. Então, Senhor, ajude essa igreja a dar fruto, ajude nós a dar fruto para o teu reino, ajude todas as almas que entrar aqui, ou que está aqui, dar fruto para o seu reino, e frutos, Senhor, frutos bons, frutos de vida eterna, frutos que vão trazer vidas para o Senhor, frutos, Pai, que vão ser bênção para o teu reino, e bênção para o teu nome, Senhor. Não deixa a gente ficar causando escândalo não, Senhor, porque senão nós vamos ser colhidos, e não vai ser para o céu, ou para Nova Jerusalém, não vai ser para onde o Senhor vai nos levar, Senhor, vai ser para ser queimado um lago de fogo. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, ajude nós a ser fiel ao Senhor, ajude nós a ser fiel à tua palavra, e Senhor, toma toda essa igreja nas suas mãos, meu Senhor, vai limpando os solos, Pai, vai limpando todo o solo, Senhor, todo o solo que está se quebrantando, todo o solo que está se abrindo para o Senhor, vai limpando, Pai, pelo poder da sua palavra, porque é ela que limpa em nome do Senhor Jesus. Tira toda a sujeira, Senhor, tira todo espinho, Pai, tira toda a dureza, tira toda a falta de compreensão, de entendimento, Senhor, vai dando entendimento, vai dando direção, para a glória do nome do Senhor, Pai. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, e todos que vão ouvir essa palavra, ajude a dar fruto, frutificar, Senhor, e o seu nome ser glorificado, Senhor. Nós pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu